Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou auditor fiscal, trabalho na CAGE, atualmente eu sou coordenador da seccional da CAGE, junto à Secretaria da Educação. Primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse assunto tão importante que é o controle social. Afinal de contas o controle ele não pode se dar unicamente pelos órgãos de controle, que é a CAGE, Tribunal de Contas, Ministério Público, né? A gente precisa de apoio de mais gente para fazer esse controle social, dada a grande demanda de volume. Então, como eu falei, a gente faz parte da CAGE, né? E a CAGE ela é uma subsecretaria dentro da Secretaria da Fazenda, né? A Secretaria da Fazenda ela é dividida em 3 subsecretarias, que é a Receita Estadual, que tem a função precípua arrecadatória. Esse dinheiro arrecadado ele é armazenado num tesouro, né, que aí já é outra subsecretaria da Fazenda, e esse tesouro ele é responsável por fazer esse dinheiro render mais dinheiro e por tentar pagar as contas. E esse dinheiro armazenado ele é distribuído para os órgãos, né? E junto a esses órgãos a CAGE ela tenta fazer o controle desse dinheiro, monitora o controle desse dinheiro distribuído do Tesouro para os órgãos. Então, essa imagem ela ilustra mais ou menos como que é o papel da CAGE no âmbito dos órgãos, né? O órgão seria como se fosse as engrenagens trabalhando e a CAGE tenta monitorar aquele controle. E, em especial, no nosso caso, a Secretaria da Educação, que é um órgão relativamente grande e complexo, com vários setores, vários departamentos, são diversas escolas e com um custo bem elevado, né? Então, o nosso setor ele faz o controle desse órgão especial ali na CAGE, a nossa equipe de trabalho, né? Bom, a nossa equipe ela tem 4 auditores, 4 técnicos, 3 estagiários e 2 contratados. Ou seja, é uma equipe pequena. Uma equipe relativamente pequena, dado o volume de dinheiro que é despendido para a Secretaria da Educação e dado o tamanho que é o órgão, né? Ou seja, com um orçamento milionário que é a Secretaria da Educação, fica complicado que 4 auditores, 4 técnicos, 3 estagiários, 2 contratados consiga fazer o controle de tudo. Então não tem como ser feito assim, tem que ter um jeito diferente de se controlar esse tipo de situação, porque somente com esse pessoal não teria como ser feito isso. Só para você ter uma ideia do orçamento, né, pela Constituição Federal, né, 25% da receita resultante de impostos, isso pela Constituição Federal, 25% deve ser remetido para a educação. Sendo que aqui no estado do Rio Grande do Sul, o artigo 202 da nossa Constituição diz que tem que ser no mínimo 35% para estar respeitando. Ou seja, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele vai além do que diz a Constituição Federal, né? Só para você ter uma curiosidade, em 2018 foram desembolsados 27,26% da receita corrente, da receita líquida de impostos e transferências para a educação. A gente ainda não chegou nos 35%, mas esse volume é um volume muito alto de dinheiro. Atualmente, na Secretaria da Educação, nós temos 2.571 escolas. Imagina só se a gente resolvesse visitar uma escola por dia, né? Ou seja, isso aí não teria como, porque tem escolas que ficam muito distantes de Porto Alegre, seria impossível visitar uma escola por dia. Levaria-se mais de 10 anos para se visitar todas as escolas do estado, né? Imagina se fosse pagar um vigilante, pagar uma luz de uma escola, tendo que ir lá visitar. Ou seja, não tem como, tem que ter um outro método para a gente poder fazer os pagamentos das despesas das escolas, né? Como é que a gente faz isso, então? A gente avalia as despesas por meio de processo administrativo, né? Se tem uma despesa numa escola de vigilância, por exemplo, é gerado um processo administrativo que tramita nas devidas instâncias, ele nasce na coordenadoria, ele vai até a secretaria e, por fim, ele vai para a Secretaria da Fazenda. Ele tramita, o processo ele tramita. E nesse trâmite a gente avalia se aquele serviço de fato aconteceu.
né? Como é que a gente vai avaliar? Através dos atestados, através de um atestado de prestação de serviço. Então, por isso que eu queria chamar a atenção da importância que é um atestado de prestação de serviço para nós da Secretaria da Fazenda. Esse atestado é o atestado que vai dizer para nós que aquele serviço aconteceu e aconteceu em conformidade com o que foi contratado. Aquele atestado é uma oportunidade que a Secretaria da Fazenda tem de se comunicar lá com a outra ponta, que é onde o serviço está sendo prestado, para saber se aquilo ali foi bem prestado, se foi mal prestado. Né? Se no atestado disser que o serviço foi bem prestado, ele vai seguir para pagamento e vai continuar seguindo. Né? Agora, se uma empresa não está prestando o serviço adequadamente, aquilo ali tem que constar no atestado, porque vai ser o jeito de se comunicar. Tu imagina só com 2.500 escolas, se todos os atestados estiver bom, vai partir do pressuposto que está tudo bom. E o trâmite vai continuar seguindo. Então é importante que o atestador se manifeste se o serviço estiver realmente bom e se ele estiver realmente conforme o contrato. No caso de recebimento de mercadorias, há uma declaração de recebimento de mercadorias. Então, em miúdos, né, os atestados eles são os olhos e os ouvidos do controle interno na ponta da execução da despesa. Tem outros casos, porém, que funciona diferente. Quer dizer, no caso de uma liquidação, primeiro o serviço é prestado lá na ponta, ou seja, o transporte escolar, por exemplo, ele é executado, o serviço de vigilância ele é prestado, o serviço de limpeza ele é prestado, e após o serviço ser executado ou a mercadoria ser entregue, depois desse momento, é que é feito o pagamento. O nome disso aí se chama processo de liquidação da despesa, né? Ou seja, primeiro o serviço é prestado e depois se faz o pagamento para o fornecedor. Há outros casos, porém, que é diferente. Por exemplo, nos casos da autonomia financeira das escolas. Primeiro o dinheiro é repassado para as escolas, né? Aí mensalmente cada escola recebe esse valor, aí proporcionalmente tanto para investimento e tanto para consumo. E mais tarde que é feita a prestação de conta. Ou seja, há uma inversão. Primeiro repassa o valor. E depois é feita a prestação de conta desse valor. Ou seja, é invertido, diferentemente da liquidação. Que na liquidação, primeiro é prestado o serviço e depois é feito o pagamento. Na prestação de conta, não. Primeiro se repassa o valor e após é feita uma prestação de conta. Na autonomia financeira, o exemplo típico. Nos repasses do BIRD também, primeiro se repassa o valor e depois é feito a obra, que no caso, depois é feita a obra, com o valor do repasse do BIRD, e na merenda escolar da mesma forma. Né? São exemplos de situações em que vai ser prestado conta mais tarde, na autonomia financeira, nos repasses do BIRD e na merenda escolar. Então, assim, nessa parte agora da prestação de conta, a minha colega Joara vai entrar mais a fundo nesse assunto e ela vai comentar melhor porque ela trabalha especificamente com esses assuntos de prestação de conta. Bom, pessoal, eu sou uma das técnicas da seccional da CAGE junto à Secretaria da Educação. Eu trabalho exclusivamente com análise de processos da prestação de contas. No caso da autonomia financeira, a gente analisa os processos apenas por amostragem ou quando há alguma denúncia, porque o volume de escolas é muito grande, os repasses são mensais e não tem como a gente olhar todos os processos. E dentro dessa amostragem que a gente seleciona, a gente observou assim, 4 pontos que seriam importantes para o Conselho Escolar observar quando aprova uma prestação de contas. Tá? O primeiro deles, que é o principal, é o recebimento da mercadoria ou do serviço. O que o Conselho Escolar tem que observar? Essa mercadoria, esse serviço, foi realmente entregue? Era necessário, é de utilidade para a escola? Estava previsto no plano de aplicação financeira? Que isso é o principal do conselho escolar, porque quando um técnico, alguém pega o processo para olhar, ele vai olhar apenas a nota fiscal, ele não vai saber dizer se aquilo realmente foi entregue na escola. Então, é isso que o Conselho Escolar, no momento que está aprovando uma prestação de contas, tem que estar atento. Aquilo que está na notinha, na nota fiscal, aquele produto foi entregue, e não só o produto, a quantidade.
se comprou 100 pacotes de folhas, foi entregue os 100 pacotes de folha, a qualidade era uma qualidade adequada, foi o que se pediu. E assim também, não é só o entregue. Além de estar entregue, esse produto tem que estar sendo usado na escola. Não adianta comprar, adquirir e deixar trancado dentro de um armário. Então, isso o Conselho Escolar tem que observar e esse é o ponto principal numa questão da aprovação da prestação de contas. Surgiu alguma despesa que não estava previsto no plano de aplicação. O dinheiro da autonomia, a diretora que administra, mas ela não pode gastar sem o conselho ter aprovado. Quem decide onde esse dinheiro vai ser gasto é o conselho escolar. Às vezes surgem eventualidades, alguma emergência, a diretora precisou gastar sem pedir a aprovação do conselho. O conselho vai ter que ver se realmente era uma situação emergencial, era alguma despesa que não haveria tempo hábil de ser previsto para o próximo plano de aplicação financeira. Então, nesses casos, o conselho tem que se manifestar. Não está lá no plano, mas foi uma eventualidade. Realmente a diretora precisou gastar. Se manifesta e confirma se era importante para a escola aquela despesa. O segundo item é a pesquisa de preço. O que o conselho escolar precisa saber? Se a escola costuma fazer a pesquisa de preço, se aquele valor que está sendo comprado é um preço de mercado. O conselho escolar não precisa se ater em detalhes no orçamento. Às vezes surgem algumas diferenças pequenas. Não é esse o papel do conselho escolar, ficar conferindo notinha e orçamento. O importante é que o conselho escolar saiba que a escola fez uma pesquisa de mercado e se aquele preço que se está pagando é um preço justo, né? Se não tem ágio, se não está superfaturado. Até porque, assim, geralmente, quando se diz que é um pagamento que o Estado vai pagar, às vezes os comerciantes botam um preço acima. No caso da autonomia, esse pagamento vai ser feito à vista. Recebeu a mercadoria, se paga. Então, não tem por que ter essa justificativa. O Estado vai pagar em atraso, eu vou botar um ágio no preço. Não tem. O importante é o conselho saber se tem uma pesquisa de mercado e se o preço que está sendo pago é o preço justo. O próximo item é a conciliação bancária. A conciliação bancária geralmente é um dos motivos de não aprovação de uma prestação de contas. Esse item, os técnicos que analisam um processo, eles vão olhar mais detalhadamente. Mas o que o conselho precisa saber no momento que recebe a prestação de contas? Se o cheque está no valor da nota fiscal, esse cheque foi emitido no dia ou posterior à emissão da nota fiscal. Por quê? A premissa básica, a escola compra, né, o comerciante entrega ou presta o serviço, emite a nota fiscal. No momento que emitir a nota fiscal, aí se faz o cheque para se pagar a empresa. Se houver algum cheque emitido antes da emissão da nota fiscal, tem que observar para ver o que aconteceu, né? Porque não é o correto e às vezes dá que se sacou o dinheiro da conta antes de receber o produto, tem algum problema, tem que observar e ver o que aconteceu. Se sabe que tem situações que comerciantes, estabelecimentos, não aceitam cheque, ainda mais cheque do Estado. Então, às vezes, a direção da escola precisa sacar o dinheiro para depois fazer pagar o fornecedor e a nota fiscal, às vezes, é 1 ou 2 dias posteriores. Tá? Nesse caso, é justificado. O que não pode acontecer é ter um cheque compensado 1 mês, 2 meses, 3 meses antes da emissão da nota fiscal, antes do recebimento do produto, que isso pode gerar um sério problema futuramente. Porque se o cheque foi compensado
o dinheiro saiu da conta da escola e o bem ou serviço não foi entregue, aí tem sérios problemas. É um ponto que o Conselho tem que ficar atento e ver o que aconteceu, ver se há alguma justificativa para esse fato, porque isso pode levar à não aprovação de uma prestação de contas e a escola, inclusive, sofrer penalidades e deixar de receber futuros repasses. O último item também é muito importante, que são as receitas próprias. As receitas próprias, quando a escola recebe um dinheiro próprio que não venha da autonomia financeira, que não venha de um repasse do Estado. O que o Conselho precisa saber? A escola registra em livro caixa essa receita, esse valor é depositado na conta corrente, esse valor está previsto lá no plano de aplicação, quando ele é elaborado. O que o Conselho Escolar deve ver? Quando se analisa um processo de prestação de contas, vai se confiar naquele ingresso, aquele depósito que está lá na conta da escola. Só que quem vai confirmar se aquele valor ali depositado é o valor correto, é realmente o valor que ingressou, é o Conselho Escolar, né? E ele tem que estar depositado na conta corrente, registrado em livro caixa, e tem que ser o valor efetivamente recebido. Esse dinheiro não pode ficar numa gaveta lá na escola para ser gasto assim futuramente, ficar parado. Ele tem que ter uma forma de controle, e a forma de controle é o depósito em conta corrente e o registro no livro caixa. Esse valor, ele não é para ficar parado. Ele também vai fazer parte lá do plano de aplicação, quando se elaborar o que vai ser gasto no quadrimestre, ele tem que estar previsto lá também. Olha, estamos prevendo que vai entrar tanto de receita própria. Se inclui ali aquele valor e depois tem que ter o gasto também. Não é um dinheiro para ficar parado lá, ou parado na conta, ou parado em gaveta. Tem que ser usado, tem que entrar no plano de aplicação e tem que fazer parte da prestação de contas. E volto a dizer, esse valor, quem vai confirmar se é um valor correto é o Conselho Escolar. Porque quando se olha a prestação de contas, vai se conferir só o que foi depositado em conta. E quem vai confirmar se esse valor é o correto é o Conselho Escolar. Bom, gente, só para encerrar daí, eu desejo assim, que o Conselho Escolar tenha ciência da responsabilidade que é aprovar uma prestação de contas, porque como a gente tenta demonstrar aqui, tem muitas situações que é o Conselho Escolar que confirma os bens e serviços adquiridos, se o dinheiro está na conta da escola, é o Conselho Escolar. Então, a gente quer orientar vocês no sentido que, quando analisarem uma prestação de contas, elas sejam observados esses pontos e não meramente seja aprovado assim na pressa. Olhem, confiram, dão uma olhadinha, vê se fechou, aí sim vocês vão e aprovam a prestação de contas. É isso aí, muito obrigada.